Olá, quero agradecer o convite, é sempre uma honra contribuir nessas ocasiões e hoje então eu quero chamar a atenção de dois aspectos. O primeiro deles diz respeito à autolesão, esta atitude que alguns jovens e adolescentes fazem de cortar a si mesmo, de se arranhar, e também quero falar um pouco sobre como é que nós podemos contribuir para a prevenção do suicídio em jovens e adolescentes. Eu acho que o nosso ponto de partida é que a literatura internacional, inclusive no Brasil, propõe que a gente não use o termo suicídio, mas sim que a gente trabalhe sempre no sentido de valorização da vida. Eu gostaria de começar fazendo algumas considerações acerca dos comportamentos de autolesão. A primeira delas é que nós temos uma alta frequência deste comportamento. Seguidamente, nós vamos encontrar ou conhecer um jovem, uma jovem que tem feito esse tipo de prática. Então, parece que a alta frequência está tanto na população em geral, quanto em pessoas portadoras de alguns tipos de transtornos ou sofrimento psíquico. É um momento, infelizmente, nós não temos na literatura o que nós chamamos de tratamento baseado em evidências. Nós ainda estamos pesquisando em duas direções. Primeiro, para tentar melhorar o processo diagnóstico, reconhecer o comportamento e também como tratar. Então, nós ainda não dispomos, neste momento, de um tipo de tratamento que seja o mais adequado e que, de fato, nós tenhamos segurança que vai dar bons resultados. Portanto, a prevenção parece ser ainda o melhor caminho. Esta agressão direta ao corpo, ela muitas vezes é uma tentativa que o sujeito utiliza para pedir ajuda, às vezes para fugir de uma situação muito dolorosa. Eu conheci pela via da clínica uma moça bastante jovem que sofria abusos sexuais do próprio irmão. E esta mulher, então, tinha um nível de desespero e ela encontrou apenas no comportamento de auto-lesar-se, cortes na pele, como uma forma de lidar com esse desespero. Sua mãe nunca soube desse tipo de situação. Mas à medida que o tempo passou, esta moça já na universidade tentou suicídio mais de uma vez, ficou um bom tempo hospitalizada num hospital psiquiátrico. Então não é apenas o momento em que o sujeito consegue o alívio de uma tensão, de uma dificuldade, de um estresse, de um desespero, mas as sequelas que vão ficando ao longo da vida. Nós não observamos uma relação direta entre autolesão e suicídio. Entretanto, a literatura aponta que as pessoas que cometem a autolesão, elas são pessoas colocadas num grupo de risco. A autolesão pode ser considerada um preditor para o risco de suicídio. Nesse tipo de estudo, é a possibilidade que nós temos de emitir um documento oficial. O que isso quer dizer? Nós temos o Manual de Transtornos e Doenças Mentais, que se chama DSM. O DSM-5, que foi publicado em 2013 e foi traduzido em 2015 para o português. É um livro que é organizado por psiquiatras do mundo inteiro, já tem como uma categoria à parte a autolesão. Mas, mesmo tendo esse status de autolesão à parte, não é um subtranstorno, ele faz parte do grupo 3, que é um grupo para o qual ainda se demandam pesquisas para melhorar a capacidade do diagnóstico. Em síntese, então, o ato do sujeito se autolesar pode ser um pedido de ajuda, pode ser a tentativa de se livrar de uma solidão muito intensa e também pode ser para chamar a atenção. Quem chama a nossa atenção merece a nossa atenção. E por outro lado, eu estive fazendo um trabalho no interior do Paraná e várias professoras da zona rural relataram que alguns dos seus alunos
tinham esta prática. Então, com a internet, com um mundo tão conectado, a gente não tem só benefícios. Essas coisas também circulam, não apenas nos grandes centros, na vida urbana, mas está em todos os lugares. Por outro lado, a maioria de nós tomamos conhecimento, até o prefeito de Curitiba se posicionou quando nós tivemos o jogo Baleia Azul. Nós fizemos uma pesquisa lá na PUC, com mais ou menos uns 500 participantes, sobre a relação entre internet e suicídio. Curiosamente, o resultado foi paradoxal. A internet não apenas pode contribuir para o efeito Werther, ou seja, quando se noticia o suicídio de alguém que já está mais ou menos predisposto, ou que está em sofrimento, passa a considerar esta alternativa, mas também tem uma função muito interessante de prevenção. Existem bons trabalhos muito interessantes de valorização da vida. Dito isto, eu queria fazer algumas considerações sobre o suicídio em adolescentes. Tem aumentado muito, segundo o Ministério da Saúde, em publicação no jornal A Folha de São Paulo, de 2000 a 2016, houve um aumento em torno de 63% da frequência de tentativas ou de comportamento suicida em pessoas tão jovens. Escolas de diferentes níveis socioeconômicos relatam experiências de seus alunos com risco ou tentativa de suicídio. O WhatsApp, às vezes, também contribui difamando uma pessoa, especialmente pelos mecanismos do cyberbullying. Entretanto, o bullying nas escolas, o bullying tem um nível altíssimo de correlação com a conduta suicida, especialmente aqueles episódios clássicos. Nós temos no exterior muitos, particularmente nos Estados Unidos, mas na maioria dos países isso tem acontecido, no Canadá, nos países europeus e também no Brasil. Nós nos lembramos da tragédia de Realengo. Em geral, o padrão é muito similar. A pessoa que foi vítima do bullying, ela tenta se vingar dos seus algozes e em seguida suicida. Então, o que é que nós podemos fazer para prevenir o suicídio nos jovens? Reforçar os grupos familiares. Uma família saudável é o céu antecipado em vida. O adolescente que pode ser escutado pelos seus pais, ser acolhido, ser amado, com as suas dúvidas, com as suas dores. Em segundo lugar, uma cultura da paz, nas escolas, nas vilas, nas comunidades, nas casas das pessoas. Monitorar um pouco o que os adolescentes estão assistindo, que tipos de programas eles veem, e criar um espaço de acolhimento e de escuta. Assim nós vamos zelar a vida e vamos acolher as contribuições da professora Maria Cristina Antunes, do programa de pós-graduação da Universidade Tuiuti, que escreveu um programa que se chama Viva a Vida. Desejo a todos um bom trabalho.